Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mais uma vez, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está aparecendo na tela aí para você, é a tradução Almeida Corrigida Fiel, um pouquinho diferente da Almeida Atualizada que eu estou lendo aqui para você. Pode sentar, queridos. Muito bem. Eu estive orando ao Senhor e perguntando: Senhor, como compartilhar, o que trazer para a igreja, para aqueles que estarão presencialmente, aqueles que estão acompanhando online, ou ouvirão ou assistirão a mensagem pelo podcast, ou mesmo pelo vídeo que estará publicado, aqueles que nos acompanham no YouTube, e eu perguntando: Senhor, como fazer? Nós estamos em um tempo de muita afetação, não é? Somos afetados durante todos os instantes por uma enxurrada enorme de notícias, só de notícias ruins. E como viver dessa forma? Essa semana até mesmo ouvi de um irmão dizendo o seguinte, que não está mais assistindo jornais, não está mais assistindo nada, porque não consegue mais ouvir tanto, né? Todo o tempo é situação difícil, situação ruim. É coronavírus, é violência, é ausência de equilíbrio financeiro, econômico, problema político. Mas uma coisa nós precisamos ter uma consciência, queridos: os jornais não vivem de notícia boa, né? Se jornal fosse para fazer notícia boa, eles estavam todos falidos, porque a notícia boa não chama atenção, não é? O que atrai a venda, o que atrai o ouvido das pessoas, infelizmente, é a notícia ruim. Mas nós temos que ter em nós entendimento que nós somos os manifestantes, os apregoadores, transmissores da boa notícia. A boa notícia é o Evangelho, é a pregação da palavra de Deus, que Jesus veio para nos dar a vida, e nós precisamos viver esta esperança. E por isso mesmo eu quero compartilhar aqui com você nessa manhã uma palavra de renovo sobre o tema esperança no Senhor. Em meio a toda essa enorme gama de notícias ruins, nós somos apregoadores da esperança. Então vamos compartilhar acerca da esperança no Senhor. Por isso, li aí com você o verso 1 do Salmo de número 40. Esperei com paciência, não foi em qualquer outra coisa não, e nem em qualquer outra pessoa não. Eu esperei com paciência, do salmista, pelo Senhor. E esse salmista aqui é Davi. Davi sabia muito bem que ele podia confiar no Senhor. Do Senhor é que vinha os seus livramentos. E desde pequeno ele entendeu isso, ao vivenciar a proteção sobre as ovelhas de seu pai, o pastoreio das ovelhas. Ele sabia que só podia confiar no Senhor. Ele estava sozinho para fazer aquele trabalho, e era um menino novo. Até mesmo quando foi lutar contra o gigante, ele contou as duas histórias de enfrentamento que ele teve, uma quando enfrentou um urso, e a outra quando enfrentou um leão. Imagina algo dessa forma. Eu ou você, qualquer um de nós hoje que víssemos um urso ou um leão, não é? A gente, eu acho que, né, a gente já fica meio assim assustado quando vê atrás das grades, nos zoológicos, para quem teve aí essa oportunidade, ver um bicho daquele tamanho. Agora, alguém enfrentar um urso, enfrentar um leão por causa de ovelhas, foi isso que Davi vivenciou. E nessa ação, um urso fugiu e ele matou um leão, não é? Esses dias mesmo eu estava falando com alguém que está enfrentando uma situação difícil, até um pastor amigo,
não é? Está com coronavírus, enfrentando situações difíceis também com coronavírus na família. Aí ele falou comigo assim, ó, estou matando um leão por dia. Falei, glória a Deus, você está muito mais poderoso do que Davi, porque Davi matou um leão na vida inteira, né? Mas ele estava matando um por dia. Não, glória a Deus que ao enfrentar as situações difíceis, nós venhamos a nos ver como Davi, a entender que a nossa esperança está no Senhor, e com isso nós somos mais do que vencedores. E Davi ainda fala que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor está nos ouvindo. Então, como é que nós vamos entender o que faz-nos, ou como ter essa compreensão de que nós temos sim, nós podemos sim esperar no Senhor e que Ele vai nos atender? Primeiro, eu quero destacar aqui para você que o amor divino proporciona a compreensão da esperança. É o amor de Deus que vai nos dar entendimento de que nós sim podemos nos entregar a essa esperança que Davi está falando aqui. Esperei com paciência pelo Senhor. E aqui eu quero destacar a expressão com paciência. Quando Davi fala aqui, isso ele estava dizendo assim, olha, eu não estou esperando que as coisas aconteçam da minha forma, eu não estou querendo que as coisas aconteçam no meu tempo, eu não estou aqui também voltado para que a ação de Deus venha atender o meu desejo. Eu estou esperando com paciência pelo Senhor. Então, se é pelo Senhor, é da forma dEle, no tempo dEle, nas condições dEle, atendendo os propósitos dEle, não os nossos. E é essa esperança que nós precisamos ter compreensão. Agora, para que venhamos a compreender dessa forma, acabei de compartilhar aqui, é o amor de Deus que faz com que venhamos a ter essa compreensão. Já algumas vezes compartilhei aqui com vocês o texto de Romanos capítulo 3, dos versos, ou melhor, Romanos capítulo 5, dos versos 3 a 5, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Olha o que diz as Escrituras: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu estou lendo da tradução Almeida atualizada, mas tem uma que fala assim, eu esperei com paciência pelo Senhor. Tem outra que diz assim, não é nesse texto aqui propriamente, troca a palavra paciência por perseverança. Então nós temos que ter um entendimento de que uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, uma vez que nos damos a Ele para que o governo dEle se faça sobre nós, não está mais sobre nosso controle. E eu quero aqui nessa manhã reforçar com você o seu comprometimento de uma entrega incondicional a Deus, com a conversão real. Quem já entregou totalmente a sua vida ao Senhor, levante sua mão e diga amém. É igual aquele dia que nós levantamos a nossa mão no templo, e nos convertemos ao Senhor. Eu me lembro que a minha mãe era assim, tinha muita vontade que eu me convertesse dessa forma, não é? Havia um entendimento no passado que era preciso levantar as mãos. Tem tanta gente que levanta a mão e depois esqueceu que levanta a mão. Glória a Deus, eu não esqueci disso, lembro-me até hoje. E eu tinha uma vergonha enorme quando estava na igreja, não queria levantar a mão de jeito nenhum, porque eu sabia que se levantasse a mão ia chamar lá na frente para fazer oração. E eu tinha uma vergonha tremenda, eu era muito tímido, não é quase impossível você visualizar isso em mim hoje. Mas naquele tempo então era difícil demais. Eu tinha cerca de uns 8 para 9 anos de idade e eu não queria de forma nenhuma levantar as mãos, porque eu sabia que iam me chamar na frente, ia ter oração, não é? Minha família ia fazer uma festa, porque não é? A gente tomou uma decisão de servir ao Senhor. Então um dia nós fomos no templo
acho que eu tinha aí uns 9 anos, para um culto na parte da tarde. Eu fui acompanhar minha mãe para ela não ir sozinha. Era o culto das irmãs. Não tinha aquele, né, nossa igreja era batista, mas tinha o culto da oração das 3 da tarde, que era chamado de hora nona. Um tempo atrás nós tivemos aqui na igreja também. E naquele dia especialmente, só foi a minha mãe. Normalmente esses cultos de oração assim são muito bem frequentados por aqueles que gostam mesmo de orar, né? Quem não gosta de orar não frequenta. Então era um culto de oração e só foi a minha mãe, meu irmão abaixo de mim e eu. E aí minha mãe fez uma pregação lá, não é, como se estivesse pregando para a igreja toda que estava lá, estava eu e meu irmão, e ela perguntou: alguém quer aceitar Jesus agora? Levanta sua mão aí. E eu falei assim: eu acho que é hoje que eu posso, né, aceitar, não vai ter problema nenhum, só está meu irmão, minha mãe aqui. Levantei a minha mão, fui lá na frente, ela me chamou, chorou, né? Aí meu irmão, por causa disso, também levantou a mão, aí que ela ficou mais feliz ainda. E beleza, eu falei: glória a Deus, né? Já fiz a minha parte de levantar a minha mão e aceitar Jesus, igual vocês fizeram aqui hoje, não é? Ou já fizeram algum tempo atrás. Nós estamos aqui nessa pergunta. Só que ela não deixou passar. Quando chegou no domingo à noite, ela conversou com o pastor antes, né, do culto. Eu não sei que hora que foi, mas eu sei que chegou no domingo à noite e o pastor chamou a minha mãe e disse assim: olha, a irmã Joana Dark vai vir aqui na frente, porque ela tem um testemunho para dar. E foi antes da mensagem, inclusive. A igreja estava cheia, não é? Para mim, a igreja cheia naquela época, eu não lembro, era criança, mas eu acho que estava bastante gente. E aí ela disse assim: olha, eu estou tão feliz, os meus 2 filhos, no dia do culto da oração, levantaram a mão aceitando Jesus, e aí eu queria chamar eles aqui na frente, para fazer uma oração. E eu: vem sim. Agora era pior, né? Era melhor ir logo do que passar mais vergonha ainda de ficar resistindo. Então eu fui na frente, e foi assim que eu levantei a minha mão naquele dia, sem muita consciência. Era para agradar minha mãe. Até o dia eu tive uma experiência completa, plena com meu Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, não é o ato de levantar a mão, não é o ato de falar que você é evangélico, crente, batista, qual denominação ser. É o ato da sua experiência, é no ato da sua experiência com Deus é que as coisas mudam. E Deus me proveu a experiência como nós acabamos de compartilhar aqui. Esperei com paciência pelo Senhor. E aí então, Romanos capítulo 3 diz que haverá um tempo de paciência, e aí então, ou perseverança, e virá a experiência. Tempos depois, eu fiquei muito doente. Eu ficava doente praticamente quase todas as vezes que mudava de tempo. E eu tomava uma injeção. Eu tinha coleção de vidrinhos de injeção chamado Benzentacil, né? Glória a Deus que eu não tive febre reumática, mas a minha garganta inflamava praticamente quase todo mês. Mas teve um dia que não era uma febre comum, era muito pior. Eu delirava, vi demônios ao lado da minha cama, vozes falando comigo, queriam me matar. Tinha chegado a hora da minha morte. Eu tinha uns 12 anos de idade, ainda não tinha me batizado. E tive uma experiência com o Senhor Deus, porque eu conversei com Ele. No meu delírio eu falei: Senhor, hoje eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor, porque eu sei, se eu morrer agora eu vou estar contigo. Não vai ser demônio nenhum que vai me levar. Eu me lembro que a minha mãe sentou na beirada da cama, era um beliche, eu dormia na parte de baixo. E eu falei: mãe, demônios estão falando aqui que vão me levar, que vão me matar. Eu vi ele aqui.
E ela disse: não, meu filho, ninguém pode tirar a sua vida e não o Senhor. Você já entregou a sua vida para Ele? Eu falei: já. Então eu vou orar por você. E ela orou por mim. E a partir daquele momento eu comecei a suar e suar e suar. E suei tanto que minha cama molhou, meu travesseiro molhou. Eu tive que tirar as cobertas, que eu estava embaixo das cobertas. E eu fui curado da febre. A minha mãe disse que ela foi revelada pelo Senhor que era uma meningite que havia me pego. Não tivemos diagnóstico médico, mas uma coisa eu sei: o Senhor Deus mudou a trajetória da minha vida. Só que eu fiz um comprometimento. Eu disse: agora a minha vida pertence a Ti. Não foi no dia que eu levantei a minha mão vergonhosamente no culto das 3 horas, nem na hora que eu fui na frente, forçosamente, no meio de uma igreja cheia, não é? Cheia da vergonha. Mas foi quando eu tive uma experiência marcante com o Senhor. E eu sei que foi Ele que me curou. Eu reconheço quem é o Senhor na minha vida. A experiência produz em nós a esperança no futuro, modificador. E foi aí então que naquele dia me decidi, me batizei, li a Bíblia toda naquele ano, e a partir de então a história da minha vida foi diferente no Senhor, aos 12 anos de idade. Sabe, meu querido, minha querida, quando queremos mesmo o Senhor, nós precisamos buscar uma experiência arrebatadora. Ou Ele vai permitir que passemos e venhamos a valorizar essa experiência, ou nós precisamos buscá-la. E a experiência arrebatadora com o amor de Deus, com a ação de Deus na nossa vida, muda mesmo a história. Deus está sempre pronto a promover na sua vida esta oportunidade de mudança de patamar. Um patamar para chegar à maturidade espiritual. É no amor de Deus que nós alcançamos a compreensão da esperança. Uma vida realmente vivida. É a vida abundante de João capítulo 10, o verso 10. Disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, quando nós temos uma experiência com o Senhor e alcançamos esse estágio de uma entrega incondicional a Deus e passamos a viver por amor ao Senhor e à sua causa, a compreensão da esperança nos alcança. Então a nossa esperança agora passa a ser e é unicamente o Senhor, que é o ponto 2 que eu quero compartilhar com você. A nossa esperança é unicamente o Senhor. Foi o que Davi também compartilhou aqui no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você esteja aí passando alguma dificuldade, está esperando com paciência, mas pelo governo. Vai vir um auxílio emergencial bom. Esperei com paciência porque vai passar a pandemia de coronavírus, as coisas vão melhorar. Nós estamos passando aperto agora, mas vão melhorar. Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, as coisas vão melhorar. Ele vai me dar minha casa própria, Ele vai fazer. Nada disso nós podemos depositar a nossa esperança. Em nada disso alimenta a nossa vida sobrenatural no Senhor. A nossa única, exclusiva esperança é o Senhor nosso Deus. Levante sua mão comigo e apregoe isso. A minha esperança. Vocês estão aí, amém? Diga: a minha esperança é o Senhor. Amém, irmãos? A minha esperança é o Senhor. E glória a Deus se assim for. Nos Salmos, também número 37, agora os versos 7 a 19, o salmista também nos ensina a esse respeito. E é o próprio Davi, olha o que diz lá: o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor.
para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Olha, tem uma palavra também bíblica que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, pessoas estão confiando nas ações da força produzida pelas coisas, do poder terreno limitado. Mas nós temos conhecimento bíblico sobrenatural no Senhor, no Espírito, de que esta busca nessa esperança por situações ou coisas ou condições são limitadas. É a chamada esperança vã, mas a nossa esperança é o Senhor, e tem que ser a única. Ai de nós se confiarmos em alguma outra coisa, se não for o Senhor. Nada pode nos salvar, só o Senhor pode salvar. Em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. É só o Senhor que salva. Como diz aqui Davi, ninguém pode salvar, cavalo não pode salvar, é incapaz, mas o Senhor, sim, Ele pode nos livrar da morte, ou seja, nos dar vida eterna e garantir esta vida, inclusive em tempos difíceis, como esses que nós estamos vivendo agora. Está difícil, diminuiu a nossa renda, ronda-nos o desemprego, a doença chegou mais próximo. Uma pessoa há poucos dias me falou isso: pastor, a doença, o coronavírus está bem próximo de mim agora, pois alcançou uma pessoa da minha família. Terrores de morte, amedrontamento. Quantas pessoas estão, queridos, nesse tempo agora com pânico, síndrome de pânico, síndrome do medo, não é? Esse temor enorme do coronavírus, do Covid. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter cuidado, nós temos que tomar medidas, não é? Você, por exemplo, tem filhos, criança pequena. Antes se dizia, não tem problema, crianças não pegam o coronavírus, mas hoje o hospital infantil está cheio de crianças contaminadas com coronavírus. Crianças, jovens, pessoas novas, sem nenhuma comorbidade, falecendo, morrendo, como foi o nosso irmão há poucos dias atrás, aqui da igreja. Então nós temos que abrir os olhos e tomar os cuidados, mas não ter medo. O medo, queridos, causa ainda mais problema, pois o medo abaixa-nos a imunidade. O medo nos leva mais para perto da morte. Nós não temos medo, nós temos confiança no Senhor. Como diz o texto aqui, é Ele quem nos pode livrar da morte. Se não for o Senhor a nossa esperança, nós estamos bem próximos da perdição, mas no Senhor nós estamos garantidos na salvação. Portanto, na esperança nós temos a certeza do cuidado de Deus, no cuidado divino. É na esperança que nós temos a certeza do cuidado divino. Olha o que diz o Salmo também 40, o mesmo capítulo que nós lemos. Eu poderia tirar aqui uma palavra somente do Salmo 40, mas olha o que diz o Salmo 40, o verso 17: eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aleluia. Eu estava preparando essa mensagem, eu estava li esse versículo aqui e falei: Senhor, esse sou eu. Sou pobre, necessitado, mas eu louvo o Senhor porque o Senhor cuida de mim.
Veja que a esperança no Senhor, que eles querem exclusivamente nele, ela é revestida de amor e cuidado, o amor e cuidado dele para conosco. O Senhor não afasta a sua mão, ele não recolhe a sua mão que está estendida para nos abençoar. Davi fala aqui: tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Ele está fazendo uma oração. Não se afaste, não pare, Senhor, de me proteger, não pare de agir para que a libertação, para que eu continue livre, ela aconteça. E aí então, eu falei: Senhor, nós precisamos orar mais nesse sentido, orar para que o Senhor nos alimente na esperança, o Senhor nos ajude a vencer esse tempo de aflição. E nós estamos mesmo em tempos difíceis, amados, e os tempos difíceis para a igreja de Deus na terra sempre foram desta forma, e não é uma exclusividade nossa. Os filhos de Deus em todo o planeta estão lutando para que a palavra, para que a verdade de Deus possa alcançar a vida das pessoas, estão trabalhando para entregar socorro àqueles que precisam de ajuda. Eu estava vendo um documentário nesses dias sobre a ação da igreja em tempos de pandemia em lugares inóspitos. E eu vi, por exemplo, em uma região da África muito ruim, muito difícil. Não é diferente do nosso país. Nós temos aí lugares que não chegam a ajuda governamental, nem o socorro das pessoas. E quantas igrejas e quantos filhos de Deus estão socorrendo essas pessoas e mostrando os missionários, distribuindo máscaras aonde não tem, o povo nem sabia que tinha que usar máscara. Milhares de pessoas morrendo sem saberem que estavam sendo pegas por coronavírus em lugar onde nem televisão chega, não tem informação. Sabe, meus amados, nós ainda somos os privilegiados do Senhor. O Senhor não te abandonou, a sua esperança nutre o cuidado de Deus para com você, a mão dele está estendida sobre a sua vida e a sua família. Você precisa crer, precisa esperar nisso, não é? A palavra de Deus nos fala em Jeremias capítulo 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É o que Deus tem para nós, esperança e um futuro. São planos maravilhosos, como compartilhamos aqui no domingo próximo passado, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nós precisamos guardar a nossa esperança no Senhor, entendendo que Ele tem um cuidado maravilhoso para com a nossa vida. Para encerrar, eu quero que você abra comigo 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus: se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém, meu irmão, minha irmã, você crê? Amém? Então veja bem, se trabalhamos e lutamos, e você está trabalhando, Deus está te dando graça, Deus está te dando saúde para continuar a lutar, não parou, nós não paramos, é porque a nossa esperança está depositada no Deus vivo, o Salvador dos homens, especialmente nosso Salvador, pois nós cremos na salvação no Senhor. Então eu quero convidar você agora para se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, de renovar o nosso depósito da nossa esperança no Senhor. E é nesta hora que nós temos que abrir totalmente o nosso coração ao Senhor, para que plenamente se conclua em nós, ou que venha a se revestir
em nós todo o cuidado de Deus para com a nossa vida. No crer plenamente de que Ele é suficiente para trazer a nós toda a provisão de nossa a vida agora e para sempre. Levante suas mãos comigo assim. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós cremos, está sendo suprida, Senhor, em nossa vida, no nome de Jesus, toda a nossa esperança. Eu creio, Senhor, que o Senhor está suprindo em mim, está suprindo em nós. Nós te louvamos por isso. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que toda sorte de bênção nos alcance. É a nossa oração. Renova-nos na esperança, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos crer que a esperança é para nós.